Feliz Shemini Atzeret, último dia de Sukkot. É você que está assistindo em casa também, seja bem-vindo, se chegou agora. Então, hoje nós vamos ter essa temática, Sukkot e a redenção de judeus e gentios. Esse é um estudo que eu tirei de um site chamado The Torah. Eu vou compartilhar com vocês, achei muito interessante, porque foi desenvolvido por um judeu, um rabino, que não é, pelo menos acredito que não, né, não seja crente em Yeshua, mas ele traz algumas análises sobre a referência que o texto de Apocalipse faz com Zacarias, de uma forma muito profunda, o que demonstra que já há muitos judeus atentos ao contexto judaico do Novo Testamento. Porque dentro das academias judaicas também se estudam, além da Torá, né, do Talmud, se estudam também os livros apócrifos, inclusive o Novo Testamento, porque é uma literatura judaica, como textos auxiliares para se entender aspectos históricos e acadêmicos até sobre a própria Torá. Então, nós vamos abordar, então, primeiro a passagem de Zacarias 14, que é uma passagem profética, que tem Sukkot como o resultado de um fluxo ali. Então, se a gente pega, por exemplo, Zacarias capítulo 14, nós temos então essa profecia no final ali de que as nações celebrarão Sukkot em Jerusalém. Um dos motivos que eu achei interessante trazer esse estudo hoje é porque não é muito comum aqui no nosso meio nós cumprirmos Sukkot na forma como deveria ser cumprida, né? Nós deveríamos estar habitando, aqueles que pretenderiam guardar essa festa exatamente ipsis literis, como a Torá diz, precisariam no mínimo construir uma cabana para si, uma pequena, né, cabana assim, semelhante àquela que está lá atrás, aqui na sinagoga, e habitar nela. Você deveria habitar nela, dormir nela, comer, passar o tempo nela. Além disso, também coletar as 4 espécies, o que também não é fácil, né? Algumas frutas são raras dessas 4 espécies para se coletar aqui no Brasil, por exemplo. Então, nós não temos esse hábito de cumprirmos ipsis literis, o Sukkot da forma como Israel faz. Então, a gente faz de forma simbólica, né? A gente construiu uma sukkah, para que as pessoas tenham visualizem, né, como é uma sukkah. Também nós encomendamos um lulav, molho das 4 espécies, o arba minim, lá de Israel, kasher. Fizemos aqui alguns movimentos, alguns irmãos participaram no último sábado. Mas, ao longo dos 7 dias de festa, era interessante que nós, pelo menos, estivéssemos vindo aqui na sinagoga para passarmos tempo na sukkah, chacoalharmos o lulav, mas veja, choveu muito essa semana. Então, nem se a gente tivesse a possibilidade de ter vindo aqui, estava debaixo de chuva lá, não iríamos conseguir ficar debaixo da sukkah muito tempo. Mas, se nós olharmos o contexto não apenas prático de Sukkot, né, como a observância da mitzvah, mas o aspecto espiritual e profético, nós vemos que os gentios eles têm um papel importante dentro do contexto dessas festividades, principalmente, né, nesse caso de Sukkot. E é o que nós vemos aqui em Zacarias 14. Então, essa profecia de que as nações celebrarão Sukkot em Jerusalém. E aí nós vemos, como é um livro profético, Apocalipse, e nós estamos na parte final dele, e ele lança então algo que vai acontecer no final, né, dos dias, no Acharita Yamim, nos dias posteriores. E nós vamos ver que essas implicações e essas profecias de Zacarias, elas aparecem também em outros livros proféticos, aparecem também nos livros apócrifos, aparece em Apocalipse, e também nós vemos algumas pinceladas desse mover, que trata de redenção, salvação, libertação, na própria história, em momentos históricos.
Então, se nós observarmos o cronograma lá na profecia de Zacarias, nós vemos as seguintes fases. Nós temos primeiro uma guerra das nações contra Israel. Não é novidade que nós vemos um ódio no mundo para com Israel. Nós sabemos que esse ódio ele vem de algo espiritual, ele vem de algo maligno, não é uma coisa assim lógica, necessariamente. Existem muitas mentiras que foram contadas. Nós sabemos quem é o pai da mentira, que traz, né, esse ódio intenso, né, com Israel. Mas isso vai se intensificar no final dos dias. Então vai surgir então esse dia sinistro, né, esse dia temível, dia de Yahvé, né, dia do Senhor. E os exércitos então das nações vão se reunir para atacar Jerusalém. Vão saqueá-la e vão enviar muitos judeus para o exílio. Mas nesse momento haverá uma grande salvação, né? O próprio Eterno aparecerá no Monte das Oliveiras e vai se juntar à batalha e vai derrotar os inimigos. Além disso, nós vamos ver alguns efeitos da natureza, alguns milagres, né? Algumas coisas incomuns, né? Alguns fenômenos sobrenaturais, né? Por exemplo, vai ter a questão da luz do sol e da lua, vão dar um lugar a um novo tipo de luminosidade, águas vivas vão fluir de Jerusalém e outras questões correlatas. Então os exércitos vão ser atingidos por uma peste e depois eles serão saqueados pelos exércitos judeus restantes. E finalmente, qual que é o desfecho disso? Depois que essas nações forem derrotadas, elas vão ser condenadas a celebrarem Sukkot de ano em ano em Jerusalém. E quem não fizer isso será punido com seca, ou seja, não haverá chuva na sua terra. Então todos os que sobreviverem contra Jerusalém terão que fazer uma peregrinação todos os anos para celebrarem, né, a festa das cabanas. E aí haverá um nível de santidade elevada, né? Onde disse que até as panelas domésticas serão tão sagradas quanto os utensílios diante do altar. Então a gente está observando aqui uma restauração do mundo, né? É algo que nós, dentro do contexto messiânico, a gente entende que é a vinda do Mashiach, trazendo paz na terra, julgando as nações e decretando a Torá como lei para todo o mundo. Então virá como cetro de ferro. Vai ser um momento diferente do que estamos hoje. Então, hoje, o mundo é imperado pela lei do pecado. Então, se você é um justo no mundo, você não é favorecido. Quem domina o mundo está trazendo o pecado como ordem. E aqui vai ser o contrário. A justiça do Eterno, a Torá, é essa que vai vir como ordem. Então, vai ser um ambiente extremamente desfavorável para se cometer transgressão. E agora nós vemos então esse momento de aflição, esse momento de salvação, de restauração das coisas, e culmina com uma ordem para que as nações celebrem Sukkot. E aí nós podemos nos perguntar, mas por que então Sukkot? Afinal, Sukkot não é a única festa de peregrinação. Ela é uma das 3 grandes festas de peregrinação. Nós temos as chamadas Shalosh Regalim. Então nós temos a primeira Pesach, que também era uma festa de peregrinação. Peregrinação por quê? Porque em alguns momentos da história os judeus foram para a diáspora. E depois que os judeus começaram a ir para a diáspora, eles nunca totalmente voltaram. Então, mesmo que alguns tivessem voltado, isso lá desde o exílio babilônico, mesmo que alguns tivessem voltado, né, houve outros exílios. Por exemplo, na época dos persas, né, nós tínhamos lá os judeus que habitavam em Xuxã, lá da Rainha Esther, por exemplo. Mesmo na época de Yeshua, nós tínhamos muitos judeus que habitavam lá no Império Romano, na Ásia Menor, na Turquia, né, por exemplo, naquelas cidades de Éfeso, e na Grécia, lá em Corinto, e mesmo em Roma, né, nós tínhamos várias comunidades judaicas espalhadas. E aí, então, era comum então, eles fazerem essas peregrinações, em Pesach, em Shavuot e Sukkot, porque eles precisavam se aproximar do Beit HaMikdash, do templo. E nós, por exemplo, nós temos no Templo de Herodes, nós temos o espaço dos gentios. Então até os gentios também peregrinavam para lá. Os gentios que estavam por lá também
visitavam o templo e podiam estar por lá. Nós tínhamos também os prosélitos, né? Que naquela época o proselitismo era muito maior do que hoje. Hoje a comunidade judaica é muito fechada em questões de proselitismo, mas naquela época eles eram mais ativos nisso, né? Tanto que Yeshua fala que até critica aqueles que iam até os confins da terra para fazer um prosélito, mas daí colocavam cargas pesadas sobre eles. Então, se nós temos 3 festas de peregrinação, né, Pesach, Shavuot e Sukkot, por que apenas a festa Sukkot é mencionada em Zacarias, né? Por acaso eles não teriam que também peregrinar em Pesach, em Shavuot? Porque apenas Sukkot é mencionado. E aqui poderíamos interpretar de 2 formas, né? Sukkot estaria sendo usado como, digamos, a maior festa, para abreviar, na verdade, uma tendência que, na verdade, é esperado que as nações também enviem representantes nas outras festas. Essa é uma possibilidade. Ou será Sukkot, ou será apenas Sukkot que será demandado para tal obrigação, ou seja, das outras festas as nações não precisarão enviar representantes, mas em Sukkot sim. Então nós temos essas 2 possibilidades, né, para responder essa pergunta. Se nós analisarmos historicamente, a gente vê que Sukkot ela se tornou a maior festa de peregrinação. Ela era chamada de Ha-Hag, o festival. Era um festival maior, né? Enquanto Pesach e Shavuot eram festivais importantes, mas dentro do aspecto da participação de gentios, eles não tinham tanta participação em Pesach e Shavuot, ficando mais restrito à história hebraica. Mas em Sukkot já chamava mais atenção. No século 3, por exemplo, antes de Cristo, Sukkot era a maior festa de peregrinação e ela manteve esse status até a destruição do segundo templo. O que leva a pensarmos, né, e os maiores estudiosos, eles concordam que essa profecia de Zacarias está exigindo que apenas em Sukkot é que os gentios vão enviar seus representantes, que não estariam obrigados a fazer isso em Pesach e Shavuot. Embora, né, por outro lado, nós podemos pensar que como a Torá ela vai ser colocada como padrão no mundo, e o próprio apóstolo Paulo, ele comanda, por exemplo, na carta aos Coríntios, que eles celebrem a festa, não com os mas com os ázimos da sinceridade, não com o velho fermento, né, da maldade. Então, há uma ordem para que se celebre a festa, mesmo os gentios. Então, nós podemos imaginar que os gentios estarão participando também das outras festas de peregrinação. Talvez de forma natural, não como uma imposição. Mas aí fica a dúvida, né? Como será que vai acontecer? O fato é que Zacarias fala apenas de Sukkot. Se nós compararmos com Isaías, ele também traz um aspecto profético similar a Zacarias. Ele diz lá em Isaías 2: E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. E irão muitos povos e dirão: Vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa de Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Que nós cantamos todo o shacharit aqui de Shabbat. Que mitzion tetzetorá, né? Porque de Sião sairá a lei. E mir Yerushalayim devar Adonai. Né? A palavra do Senhor de Jerusalém. Então nós vemos esse movimento dos gentios para Jerusalém, no final. Lá em Isaías 56:7 nós continua. Também os levarei ao meu santo monte. Aqui está falando dos gentios. Aqueles que até depois ele vai falar, aqueles que guardam os meus sábados. Porque a eles não era imposto tal obrigação como os filhos de Israel. Mas mesmo assim eles entenderam a mensagem e passaram a, livremente, do seu próprio coração, a guardar esse princípio. E aí eles serão recompensados por isso. Serão levados ao santo monte e serão alegrados na casa de oração. Os seus holocaustos, seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então ouvirás e serás iluminado o teu coração. Aqui já em Isaías 60, verso 5.
E teu coração estremecerá e se largará, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas dos gentios, a riqueza dos gentios virão a ti. Então os gentios convergindo novamente para esse movimento. A multidão de camelos te cobrirá, os dromedários de Midian e Efá, todos virão de Sabá, ouro e incenso, ouro e incenso trarão, e publicarão os louvores do Senhor. Assim virão muitos povos e poderosas nações a buscar em Jerusalém o Senhor dos Exércitos e a suplicar o favor do Senhor. Aqui voltamos para Zacarias, capítulo 8, versos 22. Então você veja que os profetas, eles acabam trazendo essa convergência de, no final dos tempos, os gentios irão buscar a Torá, né, irão buscar se congregar junto com os filhos de Israel em Jerusalém. E nós vemos algumas ideias similares também nos livros apócrifos. Por exemplo, vamos lá para Enoque, capítulo 90, verso 30. Eu vi as ovelhas que restaram. Aqui as ovelhas está se referindo ao povo judeu. E todos os animais da terra, e os animais da terra são as outras nações. E todos os pássaros do céu, caindo e adorando aquelas ovelhas, e suplicando-lhes e obedecendo-lhes em todos os comandos. E todos aqueles que foram destruídos e dispersos, e todos os animais selvagens, e todos os pássaros do céu se reuniram naquela casa, e o Senhor das ovelhas se alegrou muito, porque todos eram bons e voltaram para a sua casa. As ovelhas, então, são os judeus, e os outros animais são os outros povos. Então, veja que existe mais um momento até similar àquele sonho de José, né, que ele receberia adoração ali dos feixes de trigo e das estrelas e do sol e da lua. E aqui os judeus que serão rodeados pelos outros animais que se voltarão a eles. Aqui um outro livro apócrifo, Salmos de Salomão, capítulo 17, verso 31. Para que as nações venham dos confins da terra para ver a sua glória e para ver a glória do Senhor. Então, aqui nós temos um momento de uma conversão massiva de gentios. Mas não é uma conversão como, por exemplo, a conversão que a gente tem visto dos gentios crendo em Deus, né? Da forma cristã, crendo em Deus, crendo em Jesus, Yeshua. Mas eles não se voltam muito para Israel. Eles creem num Deus, que é o mesmo Deus dos judeus, creem em Yeshua, que é o mesmo Yeshua, o Mashiach, mas não dão muito crédito a Israel. Eles estão vendo Israel como algo fora do sistema ali, de salvação. Mas aqui nós temos um movimento em que daí eles vão buscar o Deus de Israel e o Messias conectado ao contexto do povo de Israel. Então vai ser um processo que já está tendo início agora, né? Porque nós já temos pessoas aqui que estão entendendo isso. Mas isso vai se intensificar. Então essa ideia dos gentios indo para adorar em Jerusalém, então ela está relacionada com o final dos tempos. E esse movimento que e até o fato de nós estarmos aqui hoje falando dessas coisas já é um indício disso, desse final dos tempos e da vinda do Mashiach. Sem falar, né, da volta do povo de Israel para a terra, da reconstrução de Jerusalém, Israel florescendo, né, o deserto recebendo fazendas, havendo plantações, coisas que durante 2000 anos, né, a terra ficou desértica, ficou sem administração, e hoje a terra de Israel é uma terra que está produzindo riqueza. Agora, se a gente parar para pensar no contexto do Novo Testamento, dos apóstolos, eles poderiam se apressar e ter uma grande vontade de sair logo cumprindo aquilo que Yeshua os instruiu. Agora, ide, pregai o evangelho aos confins da terra. E eles poderiam pensar, então vamos sair e vamos converter os gentios. E vamos trazer essa mensagem da salvação para apressar a própria vinda do Messias. Porque quando os gentios estiverem indo a Jerusalém clamar, né, pela Torá, é o momento em que o Messias vai retornar. Então, poderíamos pensar que os apóstolos, né, Paulo, Pedro, Tiago, João, eles tinham uma esperança de que aquilo poderia acontecer muito em breve, conforme os gentios fossem alcançados pela mensagem. Ao passo que muitos judeus estavam se converteram, mas outros criaram tanta resistência e tornaram difícil
a vida para esses apóstolos, então eles viram uma abertura para ir até as nações e começaram a ver os resultados disso. E se nós pegarmos alguns trechos, como 1 João, primeira epístola de João, capítulo 2, verso 18, né, que diz assim: filhinhos, vede que a hora está próxima e tem se levantado muitos anticristos. A hora está próxima. 1 Pedro também fala que o tempo é breve. Então ele reforça essa ideia, embora eles tivessem consciência de que eles não sabiam de forma alguma o tempo dessa volta. É claro que existe um princípio judaico de crer com plena fé na vinda do Mashiach, no caso para eles e para nós, a volta, como se ela fosse acontecer hoje. Não podemos ficar, o Mashiach voltará, vai demorar para voltar ainda, o que te deixará confortável para você ter uma vida sem um critério. Você tem que se preocupar tem que ter a diligência de que o Mashiach vai voltar hoje, então ele tem que estar em dia hoje, o que é bastante difícil, se pararmos para pensar e agirmos assim. Podemos presumir, então, que esses autores, como o autor de Zacarias 14, eles acreditavam que, como o profeta Zacarias, eles acreditavam que a peregrinação que descreve constitui uma observância de Sukkot. É possível que essa suposição esteja em segundo plano? Por exemplo, aqui nós temos uma outra passagem do livro apócrifo, 2 Baruch 68, verso 5. Diz assim: Sião será novamente reconstruída e suas ofertas serão novamente restauradas, e os sacerdotes retornarão no seu ministério, também os gentios virão para glorificá-la. Agora nós vamos passar por um aspecto histórico que também está relacionado com a festa de Sukkot de uma forma peculiar. Aqui nós temos uma imagem, não dá para ver muito bem, mas só para vocês terem uma noção. Essas daqui eram moedas que foram cunhadas em Israel em anos próximos à revolta que se deu em 70 depois de Cristo, que culminou na destruição do templo e da grande diáspora, né? Quando os judeus normalmente foram expulsos da terra e Jerusalém foi saqueada e destruída, e o templo também foi destruído. Mas nessa época havia um movimento muito forte de liberdade e de Geulah, né? Que é a redenção. Como se o povo de Israel estivesse com uma ânsia de que houvesse uma libertação final, como se fosse a vinda do Mashiach. Para aqueles que não creram em Yeshua, que o Mashiach estaria vindo agora e libertaria eles derradeiramente dos romanos. Então, durante a insurreição judaica contra Roma, nesse período de 66 a 73 depois de Cristo, então os rebeldes, também liderados por Bar Kokhba, né? Eles cunharam essas moedas como demonstração de sua independência. São moedas de bronze que trazem um esquema de datação, ano 1, ano 2 e assim por diante. E lê-se assim: Le Herut Zion, que significa liberdade de Sião. Então era assim que era escrita nessas moedas. Mas no quarto ano eles mudaram para Le Geulat Zion, que daí é a redenção de Sião. E olha que interessante, eles colocaram ali, não vai dar para ver muito bem, mas se vocês olharem ali na primeira moeda ali à esquerda, na parte de cima, é um etrog ali. Se vocês olharem embaixo, vocês vão ver ali o lulav. Então eles nessa ideia de redenção e de liberdade, eles colocaram um elemento da festa de Sukkot: o etrog e o lulav. Alguns historiadores entenderam que isso significava que os insurgentes, nos meses que antecederam o saque de Jerusalém, eles mudaram a aspiração da campanha de liberdade deste mundo de Roma para uma redenção de Sião. Então, eles evoluíram de um princípio que o próprio Yeshua já tinha trazido. O povo de Israel estava com um desejo forte de ser libertado de Roma, assim como em vários momentos da história, Israel esteve sob domínio de alguma nação. Desde os filisteus, assírios, babilônicos, persas,
medo-persas, gregos, helenistas e finalmente Roma. E muitas vezes eles sofriam limitações muito grandes, né? Principalmente por exemplo, no exílio babilônico eles foram privados do templo e até de poder morar na terra. Na época, por exemplo, dos persas, houve uma concessão para que eles voltassem e reconstruíssem Jerusalém, mas depois, na época grega, houve também um levante que limitou eles a adorarem conforme as leis da Torá, a pararem de fazer a circuncisão, a pararem de adorar no templo, o que trouxe uma necessidade de uma libertação ali, né? E aí nesse momento se levantam os macabeus, né? Para fazer esse levante e salvar ali Israel. E de forma similar vai acontecer no período romano. No início do período romano permite que os judeus continuem adorando no templo, continuem cumprindo a Torá, mas vai chegar um momento que eles vão proibir, que vai ser na época dos dias do Rabi Akiva, por exemplo, que havia proibição, né, dos judeus de estudar a Torá, o que vai trazer uma necessidade de salvação iminente. Quando Yeshua veio, os judeus podiam guardar a Torá, mas eles não estavam com o coração verdadeiramente voltado a ela. E Yeshua, então ele prega essa redenção, não dos romanos, mas essa redenção do próprio coração, das pessoas que estavam impuras, que elas se voltassem de coração ao arrependimento sincero. Ele traz um aspecto mais profundo e espiritual de salvação. Mas a vontade do povo era se libertar de Roma. Mas quando a coisa apertou mais, aí é que eles vai virar a moeda aí, como a gente pode ver nesses exemplos, e aí eles vão trazer uma ideia de uma salvação não apenas de Roma, mas uma salvação de Deus, né? Algo que vai trazer uma redenção para o mundo. Então não vai ser apenas liberdade, Herut, mas Geulah, redenção. Então essa ideia já estava latente na cabeça dos judeus nessa época, a tal ponto que eles, semelhantes aos macabeus, fizeram esse levante e proclamaram, né, Bar Kokhba como Mashiach nessa época. O Mashiach que vem como homem de guerra, assim como em vários outros momentos Deus também veio como homem de guerra para libertar Israel dos seus opressores. Se essa explicação estiver correta, então é intrigante como a rebelião de Bar Kokhba, que eclodiu 60 anos depois, se desenvolveu de forma diferente. As imagens de Bar Kokhba, incluindo a estrela que aparece em seu nome em algumas moedas, são abertamente messiânicas. As moedas desta revolta também apresentam o lulav e o etrog. Mas neste caso a fraseologia começa usando o termo Geulah, redenção, no primeiro ano. E depois passa para Herut e Yerushalayim, liberdade de Jerusalém, no segundo. Algumas moedas apresentam ambos os termos em lados opostos. Agora, se a gente for para Apocalipse, então nós vamos ver o seguinte fluxo, né? Nós temos ali os 144 mil assinalados, 12 mil de cada tribo. E a partir do verso 9, depois que cada tribo ali é citada, nós vamos ver que os gentios aparecem. E olha só o que está escrito ali. Depois dessas coisas, olhei, eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos, e povos, e línguas que estavam diante do trono, e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas. Interessante que a festa de Sukkot, ela vem logo depois de Yom Kippur. Em Yom Kippur, há o costume de usar vestes brancas, simbolizando pureza, que nesse dia nós somos como anjos, e que não fazemos outra coisa a não ser adorar a Deus. E logo depois vem Sukkot. E aí eles começam a vir com palmas nas suas mãos. Essas palmas aqui, entenda-se o lulav. Os ramos de... Em algumas bíblias parece o termo ramos, né? Ramos de tamareira. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação, Hoshiana. Dentro da festa de Sukkot, no final, existe um termo chamado a grande salvação, Hoshana Rabá. E, por exemplo, hoje nós citamos um fragmento do Halel que falava Ana Adonai Hoshiana Ana, que é eterno rogamos-te, salva-nos.
E olha só o que esse povo, que já está falando de gentios aqui em Apocalipse, olha o que eles dizem. Hoshiana ao nosso Deus. Em algumas Bíblias está escrito Hosana ao nosso Deus. Hosana é do hebraico Hoshiana. Hoshiana ao nosso Deus que está assentado no trono e ao Cordeiro. Esse termo, ele vem lá do Salmo 118, verso 25. E isso daí ficou como fazendo parte da halachá de Sukkot. Lá conforme a Mishnah Sukkot 3:9. Quando é citado esses versos ao balançar o lulav. Então veja que em Apocalipse eles estão fazendo exatamente isso. Eles estão lá com os seus ramos e balançando, dizendo Hoshiana. E todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciãos e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: Amém, louvor e glória e sabedoria, e ação de graças, e honra, e poder, e força ao nosso Deus, para todo sempre. Amém. E um dos anciãos me falou, dizendo: Estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? Eu disse-lhes: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e servem de dia e de noite no seu templo, e aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. E essa parte aqui é interessante, porque do grego, esse cobrir, ou abrigar, ele vem da palavra skenô, que é uma versão do substantivo skenê, que é a tradução da Septuaginta para o hebraico suká. Então, olha, veja que Deus cobrirá com a sua sombra, como aqueles que habitam na suká, com os ramos fazendo sombra. É claro, a gente não teve essa experiência aqui em Curitiba esse ano, porque choveu muito. Mas, no contexto de Israel, as chuvas elas só vêm depois de Sukkot. Antes, está no período ainda anterior ao inverno, onde ainda tem muito sol. Então, quando o povo fica habitando na suká, eles sentem muito sol. E aquela sombra, ela traz um refrigério para eles. Da mesma forma como Jonas ficou alegre pela aboboreira que Deus fez surgir, que deu sombra e alegrou a ele. Ele se sentiu acolhido pela sombra da aboboreira. E é nesse contexto que Deus está cobrindo essas pessoas com a sua sombra. Então, relacionado a esse acolhimento que Deus dá pela suká. No outro estudo que nós temos no YouTube, nós falamos que o povo de Israel, existe uma teoria de que quando o povo de Israel saiu do Egito, eles passaram uma noite em Sukkot, tanto que o nome do lugar onde eles estiveram, depois na Bíblia consta como Sukkot, que eles saíram se eu não me engano, Pi-Hairot, atravessaram lá um trajeto, e daí eles pararam e acamparam em Sukkot, como se fosse um primeiro descanso deles depois de sair do Egito. E aí nós vemos uma ligação disso com essas cabanas que Deus iria instituir, que fossem preparadas pelo povo de Israel durante a festa de Sukkot, nesse período. Porém, não foi nesse período da trajetória de Israel pelo deserto que eles habitaram em Sukkot, e sim na saída do Egito. Ou seja, há uma ligação com o período de Pessah, na verdade, com Sukkot. Para mais detalhes sobre isso, procurem depois um estudo lá sobre Sukkot que temos no canal da Que Relata Sarel. Então João enfatiza essa visão messiânica e celestial da venerável noção judaica de uma peregrinação escatológica dos gentios. Como em Zacarias, o ponto culminante é a celebração de Sukkot. Na sua opinião, os judeus presumidamente messiânicos, eles são marcados primeiro para a salvação. Depois disso, inúmeros gentios crentes de todas as nações, de todas as tribos, povos e línguas, aparecem diante de Adonai, protetor, com folhas nas mãos. Então, meus irmãos, os profetas, eles revelaram o dia em que todos os fiéis do mundo, de todas as línguas, de todas as culturas, eles aparecerão diante dele para celebrar Sukkot. Baruch Hashem. Amém.